Boa tarde, pessoal. São exatamente 16 horas, quarta-feira, 9 de setembro de 2020. A nossa conversa hoje, o nosso papo hoje é super importante e vai tratar de um tema urgentíssimo. A professora Cecília já está conosco, Josimar. Eu peço a todos vocês que estão entrando agora, convidem outras pessoas, apertem o coração, apertem esse foguetezinho aí e convidem o máximo de gente para esse papo cabeça urgente e fundamental que a gente vai travar agora, tá certo? Nós vamos conversar sobre um dos temas mais urgentes da atualidade, que é justamente sobre fake news, sobre notícias falsas. A gente vai convidar agora a professora Cecília para entrar na sala. Enquanto isso, a gente pede aos amigos que convidem os colegas, convidem os parceiros, os internautas, para a gente conversar agora, para a gente ampliar o nosso debate, tá bom? Girlando, seja bem-vindo, meu querido, boa tarde. Josimar, vocês podem apertar o coraçãozinho aí e com esse foguetezinho convidar outras pessoas para a gente conversar. Eu acabei de mandar um convite para a professora Cecília, tá? Que é a professora da Universidade Federal, que vai conversar conosco sobre o tema os impactos das notícias falsas na vida das pessoas. Então, eu acredito que ela já esteja nos ouvindo, né? Espero que daqui a pouquinho ela entre na sala para a gente começar a nossa conversa. Professora Cecília, já acenou, então certamente a senhora está me escutando, né? Eu acabei de mandar um convite no seu privado. Mas a senhora pode sair e entrar de novo. Quando aparecer aí a solicitação, peça para conversar para a gente. Isso, não chegou o convite? Então faça o seguinte, a senhora sai, tá? Se desconecta. Agora sim. Assim. Estamos trazendo para a sala agora a professora, doutora, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, Cecília, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Muito bom. Está me escutando bem daí? Sim, e você me escuta bem? Está um pouquinho baixo para mim. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Está um pouquinho baixo. Não sei se é o meu celular. Vou fazer também um ajuste aqui. Eu acho que é o meu celular, viu? Será? Era assim. Acabei de aumentar aqui o volume. Bom, então, antes da gente começar a nossa conversa, que vai ficar gravada, vai se transformar num documento e a gente vai replicar, vai multiplicar, compartilhar com outras pessoas, com estudantes. Eu sou professor de escola pública, então a gente sempre utiliza esse material dessas lives como objetos de pesquisa também. Para nós é fundamental a qualidade desse material. Já temos mais de 40 arquivos dessas conversas, dessas lives que a gente faz aqui, sempre de segunda às sextas-feiras, às 4 da tarde. Veja bem, mas antes de começarmos, eu já tinha combinado com a professora que, infelizmente, temos que fazer isso. A gente presta solidariedade às famílias da Covid. Aqui a gente não deixa cair no esquecimento a morte, a dor das pessoas. E o Brasil, hoje, já tem um alto índice de 128 e 119 óbitos. 128.119 óbitos. São 128, eu estou aqui arredondando, mais de 120 mil famílias penalizadas com esta dor, que é uma cicatriz muito forte, muito profunda. E quando eu trago para as pessoas, professora Cecília, que o Vietnã, com quase 100 milhões de habitantes, 1.400 quilômetros de fronteira com a China, tem apenas 35 óbitos, as pessoas ficam assim, não é possível. Quer dizer que foi uma notícia falsa aquela de que as pessoas tinham que morrer mesmo? Uhum. Uma fake news, uma grande fake news. Então a gente presta solidariedade a todas as famílias, a todas as pessoas neste momento. Bom, nós estamos conversando agora com a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mestra e doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Comunicação da UFPE. Ela é graduada também em jornalismo. Estamos, a partir de agora, conversando com Cecília Almeida. Professora,
Boa tarde, a sua saudação inicial. Boa tarde. Queria agradecer o convite, estar aqui discutindo esse assunto, que é um assunto realmente que precisa ser constantemente discutido, né? Parece que a gente passou a conversar mais sobre fake news nos últimos tempos, especialmente com a pandemia. Isso é muito bom. E é importante que a gente não pare essa discussão, né? Que é uma discussão sempre atual, especialmente a gente se aproximando aí de um período eleitoral também, em que certamente a desinformação, a circulação dessas notícias vai ser ainda mais visível. Então, é sempre um prazer estar discutindo esse assunto, e vamos para o debate. Com certeza, professora. Eu agradeço imensamente. O nosso canal aqui é chamado de Mania de History, né? E a gente sempre traz algum fato histórico, alguma menção histórica, para começar e saudando aqui a todas as pessoas que estão entrando. Obrigado, gente, pela presença. E aí tem uma passagem na Bíblia, que para mim também é um livro de história muito importante, que diz o seguinte: uma conversa entre Pilatos e Jesus Cristo. Jesus diz para Pilatos: para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E Pilatos olha para Jesus e pergunta: o que é verdade? Essa é a pergunta do momento hoje, em pleno século XXI. O que é verdade? O que é mentira? O que é pós-verdade? Pelo amor de Deus, o que se trata essa coisa tão líquida, tão fluida, que ninguém consegue mais segurar racionalmente e dizer, olha, isso aqui é de fato uma verdade. O que está acontecendo com a gente, professora? Pergunta de US$ 1 milhão. Essa foi forte, né? Só isso que você quer que eu responda? Só Mas isso, só isso. vamos tentar discutir, pelo menos problematizar em partes, né, essa questão. Vamos lá, vamos lá. Acho que já há algum tempo essa palavra pós-verdade, em 2016, foi a palavra do ano, né, pelo Oxford, e que não necessariamente se trata de um mundo em que, enfim, não existe verdade ou que a gente já está além da verdade, né? Mas estamos num momento em que parece que a verdade não importa, como já importou antes. A verdade dos fatos, né? Que por muito tempo, num período mais voltado para a ciência, mais voltado para as descobertas, enfim, por essa busca da verdade, né? A gente passou por um período em que toda a racionalidade humana estava voltada para descobrir as grandes verdades do mundo, e parece que agora a gente está num ponto em que essas verdades não necessariamente são tão importantes como já foram, né? Em que determinados sistemas de crenças e de emoções que as pessoas já possuem, de opiniões, enfim, pontos de vista, acabam sendo mais importantes do que a verdade. Então, não é que ela não exista, mas é que ela não importa, ou não importa tanto quanto já importou no momento em que a gente vai tomar as nossas decisões, né? Então, não sei se você já viveu essa experiência de tentar desmentir para alguém um boato. Chegou lá no seu WhatsApp e Sim. ah, muitas vezes, né, não, sem generalizar, mas muitas vezes a gente apresenta um fato que, enfim, prova que aquilo não é verdade, prova que aquela ideia é mentirosa, e a pessoa não acredita, né? Mas por que não acredita? Porque a verdade não está de acordo com aquilo que ela interpreta como sendo a sua visão de mundo, né? Então, a gente hoje vive num momento em que muitas pessoas têm se cercado de fatos, enfim, de verdades, entre aspas, né? Que correspondem à sua visão de mundo, que confortam, que reafirmam a sua visão de mundo, né? E que convivem em grupos aí nas redes sociais que, de algum modo, vão reforçar essas ideias. Então, interagem com outras pessoas que pensam como eles, só leem notícias de fontes que vão também reforçar aquela visão de mundo, que vão concordar com a sua visão de mundo, né?
Então, isso é uma coisa que em psicologia se chama de viés da confirmação. A gente está no momento em que muitas pessoas escolhem os ambientes em que elas vão circular e os jornais que elas vão ler, os sites que elas vão acessar, com base nesse viés da confirmação. Então, procurando conteúdos que reforcem aquilo que elas já acreditam que é verdade, né? E tudo aquilo que contradiz, elas vão considerar que é falso, vão considerar que não é verdade. Enfim, então, nesse debate muito difícil hoje do que é verdade, do que é mentira, parece que se tornou uma disputa de narrativas, né? Quem vai construir a narrativa que melhor vai confortar a minha visão de mundo, e nela eu vou depositar as minhas crenças, né? E acho que, enquanto problematização inicial desse contexto de verdade, mentira, fato e fake, isso, e dessa questão de pós-verdade também seria um contexto importante, né? Mas quando a gente chega para a questão das fake news mais especificamente, isso também não é um fato novo, né? Talvez agora a gente perceba mais, por essa discussão da pós-verdade e por um movimento que vem acontecendo principalmente desde as eleições dos Estados Unidos, as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Talvez a gente tenha falado mais nisso pelo contexto de redes sociais, pelo contexto de campanha política, pela internet também. Mas, de fato, o uso de notícias falsas, né? Eu nem sei se dá para chamar de notícia se é falso, mas o uso desses conteúdos mentirosos como forma de manipular a opinião ou de destruir uma reputação, isso não é nada novo, né? Isso é algo com que a gente já convive. A política, inclusive, já usufrui disso há muito tempo. O que tem de novo hoje talvez seja esse ambiente de redes, esse ambiente de mídias que favorecem a articulação desses grupos que pensam parecido e que só vão conviver ali uns e os outros, né? E também essa rápida propagação de conteúdos que você não tem muito bem como verificar e já compartilhou, já passou à frente. E não tem ninguém para dizer se aquilo é ou não verdade, né? Não tem como cobrar a uma instituição. O filtro, é o famoso filtro, né? Eu gostaria de fazer uma outra provocação, mas aproveitando as pessoas que já entraram, convidem outras pessoas e podem deixando aqui nessa caixinha de perguntas aí que aparece para vocês os seus comentários, tá? Os seus questionamentos, e lá para as 4h30 mais ou menos, a gente abre essas perguntas para que a professora Cecília possa comentá-las, tá bom? Agora, veja bem, o tema da nossa conversa, professora, é os impactos das notícias falsas na vida das pessoas. Eu quero trazer para essa conversa, não sei se a senhora lembra, que em 2014, um boato pelo Facebook em São Paulo, de que uma mulher num bairro pobre de São Paulo, ela raptava crianças para fazer rituais macabros com essas crianças. Tiraram essa mulher à força de dentro de casa, espancaram-na na rua até a morte. E depois descobriram que a notícia era falsa. Uma fake news que ceifou uma vida. Fala-se que nos Estados Unidos, muita gente mesmo, né, está começando a contrair doenças que eram consideradas erradicadas. Inclusive na Europa, né? O sarampo, por exemplo. No Brasil também, São Paulo, né? O índice de crianças que deveriam estar hoje vacinadas de poliomielite e outras doenças, esse índice vem caindo, porque tem se feito toda uma propaganda pelas redes sociais contra vacinas, contra a importância das vacinas. E a negação da Covid-19. Gente no Brasil, nos Estados Unidos e alguns países do mundo negando o perigo da Covid-19. E está aí, todos os países que negaram apresentam os piores índices de óbitos e mortes, né, por conta da Covid. Então, a senhora acha que, mesmo considerando que sempre existiu a mentira,
estamos vivendo um dos piores momentos da história, ou dos mais graves? Será isso? Acho que a gente pode falar que hoje a mentira é um problema de saúde pública, né? Se tornou, ganhou, tomou uma proporção, do ponto de vista de como ela se dissemina, como ela se alastra, do quanto aquilo começa a circular em grupos e às vezes muitas pessoas não têm nem noção de que aquele boato está circulando numa determinada comunidade, né? Acho que nesse sentido a gente está vivendo algo novo, sim, né? A forma como essa mentira se propaga, a forma como ela é fabricada, a forma como a informação pode ser manipulada de maneiras muito sofisticadas, né? A parecer real, os vídeos, os deepfakes, né? Que são vídeos com manipulação de imagem, que às vezes pode colocar uma pessoa que nunca fez, pode criar um vídeo com a imagem de uma pessoa que nunca participou de nada disso, ou a imitação da voz, né, de alguém, fazer parecer que uma pessoa disse algo que não disse. Isso tem se tornado muito mais sofisticado com a chegada das novas tecnologias. Também a maneira como essas informações circulam, né? Como isso ganha uma proporção muito grande nesse contexto das redes de um a um, né? Agora que muitas pessoas preferem usar as redes sociais como forma de se informarem, quando antes a principal fonte de informação era a televisão, rádio, e aí não dizendo que esses meios sejam passíveis de erro, né? Você citou o caso dessa mulher em São Paulo em 2014, mas acho que a gente pode lembrar de um caso histórico, que é o da escola base. Muito tempo atrás, que os diretores da escola foram acusados de abuso, de abusar das crianças, abusar sexualmente das crianças. Isso saiu nos jornais e a reputação dessa família foi destruída, né? E mais para frente, eles foram provados inocentes. Então, assim, mas o que acontece? Antes a gente tinha poucas fontes de informação disponíveis, né? Eram os jornais, eram a, a televisão, e com um controle maior de que tipo de informação circulava ali. Mas agora, com as redes sociais, qualquer um de nós é propagador de informação, é produtor e propagador de informação. E a gente pode escrever o que queremos, não necessariamente assinando aquele texto, né? Ou não necessariamente colocando a nossa própria assinatura naquele material, né? Então, isso aumenta de forma muito considerável as maneiras como a gente pode contar uma mentira. E a maneira como essa mentira circula também se torna muito mais real. Como eu disse, às vezes a única coisa verdadeira no jornal é a data. Em alguns casos pode ser, né? Podemos Deixa chegar. eu lhe contar, deixa eu lhe trazer um outro fato aqui. Colocaram em uma notícia de WhatsApp, eu não estou querendo politizar o debate, mas assim, isso é informação, Uhum. informação real. Pegaram a notícia de WhatsApp, pelo WhatsApp e colocaram assim, ó, Brasil ultrapassa o Reino Unido na economia. O Brasil essa notícia era de 2011. Uhum. E aí pegaram um cardzinho pelo WhatsApp e colocaram parabéns, presidente, para um presidente em 2019. Então, essa leitura instantânea, e isso se tornou notícia, saiu no UOL, saiu em vários jornais, como uma das maiores fake news da história recente do Brasil. Como é que as pessoas passam pelo WhatsApp uma notícia dessa? Porque não olham, não filtram. Como é que a gente consegue sair desse modelo que o historiador Leandro Carnal está chamando de uma nova ditadura? Ele está chamando de uma nova ditadura, né? A ditadura das redes. Uhum. Como a gente consegue sair? De novo, uma pergunta difícil, mas acho que cada um de nós tem que fazer o seu dever de casa em relação à informação, né? A gente participa ativamente da circulação dessas informações. Acho que primeiro a gente precisa lembrar que, de novo falando da questão do viés da confirmação, quando você pergunta por que as pessoas repassam uma notícia dessas, tem a ver com aquilo que elas já acreditam previamente, a afinidade política. Você disse que não queria politizar o debate, mas acho que é um debate necessariamente que
passa pela política, né? Porque esses recursos, essas informações falsas, elas têm sido usadas como ferramentas de campanha, né? Isso foi algo que influenciou diretamente na eleição dos Estados Unidos, por exemplo, influenciou diretamente no debate do Reino Unido sair ou não O da... Brexit, Isso, sair ou não da União União Europeia. Europeia, faltou agora. E aqui influenciou com certeza a nossa eleição presidencial. Eu não posso dizer assim, foi porque não é uma relação direta de ganhou político tal por causa da circulação de fake news, mas com certeza isso participou do processo decisório das pessoas, né? Isso fez parte da forma como as pessoas estavam se informando, fez parte da maneira como as pessoas construíram a decisão por A ou B. E aí esse tipo de notícia que dialoga com algo que as pessoas acreditam ou que elas querem acreditar, né? Faz com que às vezes a gente passe adiante sem nem ver, nem olha se é ou não, ou aquela velha mensagem de não sei se é verdade, mas vai que é, aí achei melhor compartilhar, né? Acho que a gente já fez isso, eu já fiz isso. Sim, 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 sim. Todos nós já fizemos isso em algum ponto, e na verdade o pensamento deveria ser o contrário. Se eu não sei se é verdade, então eu não compartilharei até saber se aquilo Uhum. procede, né? Então, como é que a gente pode fazer a nossa parte? Tentando ir além do que vem, do que chega no WhatsApp, né? Chegou aquela notícia, chegou aquela mensagem. É muito tentador a gente apertar o botão para passar adiante, é muito tentador a gente encaminhar aquilo para passar para todo mundo que a gente conhece, especialmente quando é uma coisa que mexe, que provoca as nossas emoções, né? Uma notícia terrível de uma mulher que sequestra crianças, isso é muito forte, isso mexe com o emocional da gente. A gente quer que aquela pessoa pague, né, pelo que fez, como você citou aí no exemplo, mas a gente tem que segurar esse fator emocional e olhar em outros ambientes. Pega aquele título, coloca no Google. Se você não tem acesso ao Google naquele momento, porque o seu 4G, o seu 3G não permite, seu pacote de dados não permite, espera chegar no lugar que você tem uma conexão de Wi-Fi. Coloca no Google as palavras e vê se aquilo saiu em outros sites. Que sites são esses, né? Eu sei que às vezes a gente desconfia da imprensa e realmente não acho que a imprensa seja perfeita ou que acerte sempre, mas as fontes confiáveis normalmente são fontes que a gente pode cobrar se elas publicam alguma coisa errada, né? A senhora acha que agredir a imprensa? Veja bem, não é que a senhora esteja fazendo isso. Eu estou dizendo assim, algumas pessoas fazem isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o tempo todo tentando desqualificar a imprensa. Seria um método também para confundir a cabeça das pessoas? Porque, veja, a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, fez um trabalho investigativo sério, rigoroso, e ela é uma jornalista de peso, de renome internacional, inclusive. Cobriu até conflitos de guerra, uma mulher muito conceituada nessa área. Então, para ela publicar uma notícia falsa, seria colocar em risco a história pessoal dela, né? E mesmo com tantas evidências, com provas, com documentos, ela foi atrás de uma série de elementos. Parece que para a parte da opinião pública, isso passou como uma mentira, porque a Folha de São Paulo passou a ser um dos alvos prediletos de uma certa agressividade. A Rede Globo também, eu não estou dizendo que eu concordo com esses veículos. É como a senhora disse, eles pecam, mas agredir os veículos que são consagrados como veículos de mídia seria um método de provocar essa confusão mental nas pessoas? Com certeza. Não só a imprensa, como atualmente também a ciência. Eu vou voltar um pouquinho nisso que você acabou de comentar. Esses veículos pecam, mas eles pecam dentro do jogo democrático. Eles pecam porque, em grande medida, pode ser um erro legítimo, né? Errou, depois vai lá e corrige. Existem muitos casos que a gente pode lembrar da imprensa realmente agindo por interesse próprio ou por interesses outros, mas nessa situação o jogo está muito aberto, a gente sabe a quem a gente pode cobrar
por aquela informação. A gente sabe quem é o jornalista por trás daquilo, a gente sabe a carreira que ele tem, a gente sabe qual é o CNPJ que assina aquela matéria. Então, a gente pode recorrer e pedir um direito à retratação dentro do jogo democrático. O que a gente tem nas redes, né, nessas notícias que... Por isso, quando eu disse, por mais que você, às vezes, desconfie de um veículo de imprensa, é importante você ver se algum veículo da imprensa tradicional está falando sobre aquilo. Porque por mais que você possa discordar da linha editorial dele, é um veículo que está colocando a sua reputação à prova, né? Que está se expondo ali, que está assinando, está assumindo responsabilidade pelo conteúdo que ele publica, né? E a gente tem hoje esse discurso anti-imprensa tradicional de colocar a imprensa como sendo... nesse lugar de agir por interesse próprio, de defender determinadas ideologias, determinado partido, de estar muito vinculado a determinadas ideologias, por assim dizer, né? Esse discurso é um discurso antidemocrático, é um discurso antidemocracia. Então, quando ele cala a imprensa, quando ele diz, você eu não vou ouvir, quando se manda a imprensa calar a boca, a gente tem visto isso, infelizmente, com muita força na pandemia, né? O pessoal da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, faz um trabalho muito sério de acompanhar esses ataques, de como os jornalistas, indivíduos e as empresas, os veículos de imprensa, têm sofrido agressões muito fortes, né? Às vezes violência física. Não? O caso da Patrícia Campos Mello foi principalmente ataques verbais, né, ameaças, mas a gente tem muitos casos de agressões físicas também. E isso é tentar minar a democracia, né? A gente não tem democracia, a gente não tem interesse público, a gente não tem discurso público, não tem arena pública, se a gente não tem jornalismo sendo feito, né? E o jornalismo praticado nesses termos de transparência e de possibilidade de livre debate, né? Então, quando a gente tem um lado do espectro, independente de qual lado seja esse, mas quando a gente tem um lado do espectro político tentando desqualificar esse debate a todo instante, e agora que a gente tem tentando desqualificar as autoridades sanitárias, né? A OMS, hoje estava no Twitter uma hashtag nos trending topics, né? Os tópicos mais comentados do Twitter, que era cancelem a OMS. Eu nem abri para ver o que era, porque eu já imaginava, mas assim, é um constante trabalho, um trabalho muito bem coordenado, um trabalho muito bem articulado, um trabalho muito bem financiado, né? Não somos só nós que não é só assim, o seu tio que está repassando fake news no WhatsApp espontaneamente porque ele acha que aquilo é verdade. A gente tem um movimento articulado e coordenado e muito bem pago, né? Hoje já sabe disso, para promover esses ataques, né? Para promover ataques à imprensa, ataques a essas instituições e criar exatamente isso que você mencionou, né? Esse contexto de dúvida, esse ambiente de dúvida, em que a gente não sabe em quem a gente deve acreditar, né? Então, se a imprensa mente, então eu vou acreditar em quem? Qual é a alternativa? Ah, tem esse site, tem esse canal de YouTube, tem essa pessoa que descobriu a verdade, só ela, as teorias da conspiração são meio assim. Pois é. Esse cara sozinho descobriu essa conspiração toda, enfim. Isso. Que você Professora, são 4h30, as pessoas estão deixando aí vários comentários, temos aí professores, cientistas, como o Dr. Raul, da França, que está conosco, temos um ativista digital, professor João Marcelo, a gente agradece a presença de todos, continuem convidando outras pessoas para esse debate, mas eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas e vão deixando mais perguntas e comentários aqui. Vamos inaugurar aqui a nossa etapa de perguntas aqui, ó. Professor Raul de Lyon, França. Você é a favor da TV, da rádio públicos financiados pelo Estado? E por quê? Podem ser 2 perguntas? Pode, claro. A segunda, qual o papel do profissional jornalista no combate das fake news no Brasil? Tá.
Primeiro, sou uma grande defensora da comunicação pública. A comunicação pública, inclusive, faço parte, né? Eu, na Universidade Federal de Pernambuco, a Federal de Pernambuco é uma grande pioneira na comunicação pública do Estado, né? Com a TVU e a Rádio Universitária também. E hoje integro a equipe que cuida, ou, enfim, está mais perto das atividades da Rádio Paulo Freire, que é a Rádio Escola lá do departamento. Então, sou uma grande defensora da comunicação pública como uma forma da gente garantir o debate diverso, o debate plural, e que as mais diversas vozes possam ser ouvidas, né? Não é que determinados grupos que não conseguem participar das mídias corporativas, né? Eles não aparecem, não vão ter as suas falas legitimadas muitas vezes pelos grandes veículos da imprensa, que têm outros interesses, né? Aí agora eu estou falando de interesse comercial, não necessariamente interesses nefastos, mas tem interesse no lucro, tem interesse na audiência. Então, existem muitos grupos que acabam ficando à margem do debate e que a comunicação pública aparece como uma forma de garantir que essas pessoas vão ter as suas pautas ouvidas. Então, a gente precisa defender a comunicação pública, mas a comunicação pública é dissociada de governos, certo? Então, quando o professor pergunta financiada pelo Estado, eu não sei bem se foi um pouco isso que ele quis dizer, né? A comunicação estatal é uma coisa e a pública é outra, e a gente precisa dessas duas instâncias. A comunicação estatal tem sua finalidade também, né? Mas a gente precisa que elas existam isolada uma da outra e com independência uma da outra. Então, a gente precisa ter uma comunicação pública independente do Estado, né? Independente de uma diretriz, de uma orientação do Estado ou do governo. Porque senão muda o governo, entra governo, sai governo, aquele modelo de comunicação mudaria também de acordo com determinada ideologia. A gente precisa de uma comunicação pública que independa disso, né? Que sobreviva às mudanças de gestão e que possa ter sua credibilidade garantida, independentemente de quem é presidente, de quem está na gestão Aham. da afiliação política de quem está à frente do país. Uhum. E a segunda Veja pergunta, bem. diga, desculpe. Não, eu quero lhe fazer um questionamento. Eu não sei se a senhora vai se sentir à vontade, né, para comentar. Veja só, eu escutei hoje um podcast onde uma jornalista do Intercept Brasil, né, ela estava denunciando nesse podcast que o Google, executivos do Google, treinou militantes, pessoas, para monetizarem nas redes sociais, para ganharem muito dinheiro na internet. Isso compartilhando em rede. Então, pessoas que criam blogs e que ganham muito dinheiro com anunciantes e vendendo notícias falsas com nesses canais. Principalmente canais que falam sobre saúde. Veja, ela falou isso e falou uma outra coisa. Ela disse que tem um documentário na Netflix que é Privacidade Hackeada, eu acho que é esse o nome. Isso. E ela disse, olha, executivos do Facebook se reuniram com coordenadores da campanha de Trump e o Facebook ajudou a manipular milhões de eleitores nos Estados Unidos. Eu gostaria que a senhora fizesse comentários a respeito disso, sobre bolhas que a gente cria e fica conversando com pessoas que pensam igual. Como é que a gente fura essa bolha para dialogar com outras pessoas? E como é que se combate essa corrupção nas redes? Porque isso é corrupção, é falta de ética, né? Na internet. Você criar um canal, vender mentiras e ainda monetizar em cima dessas mentiras. Veja, tá. A internet permitiu, vamos por partes. A internet permitiu que muitas pessoas que não podiam ser ouvidas antes passassem a amplificar suas vozes e tal, em certa medida contribui para a pluralidade de discussões, mas a gente precisa reparar nisso
que você acaba de comentar, de que a internet ela foi ocupada por interesses corporativos, né? Então, a gente tem grandes empresas com um monopólio de informações, com uma capacidade de leitura dessas informações, com o controle de nossas informações, né? De nós que usamos. A gente usa o Facebook e o Google de graça, mas a gente está fornecendo dados nossos, né? E eles lucram como? De onde é que vem o lucro dessas empresas, né? Pela venda de anúncios dentro desses ambientes. E esses anúncios são produzidos como, né? Com base nos meus dados, né? Nos nossos dados, nós que usamos. Então, é uma moeda de troca, né? Em que a gente cede as nossas informações. Que informações são essas? O que a gente gosta, o que a gente curte, onde a gente vai, né? Pelo filtro de localização, os lugares por onde a gente passa, as marcas que a gente compra. Então, assim, essas são as informações que são capturadas pelos algoritmos dessas empresas, né? E É um grande Big Brother, assim, nós, mais ou menos. talvez anônimos, não, talvez ele não possa dizer assim, foi Cecília que escreveu isso e passa essa informação para a empresa que vai anunciar ali, né? Mas são informações, as nossas informações estão sendo coletadas, né? E essa coleta de dados, ela alimenta o processo de anúncios dessas empresas, das empresas que querem anunciar no Google e no Facebook, né? Então, por exemplo, se o Google identifica que eu gosto de animais de estimação, eu gosto de gato, por exemplo, então ele vai tornar o meu perfil, ele vai fazer com que empresas que são desse segmento de animais de estimação apareçam para mim, né? Então, é um jogo aí de interesses, certo? Então, essa é uma parte que a gente precisa levar em consideração. Essas empresas ganham muito dinheiro com as nossas informações. E os blogs, os canais de YouTube, são os lugares em que as páginas do Facebook são os motivos de por que a gente passa tanto tempo na internet. O YouTube hoje é um dos ambientes em que a gente mais passa tempo, o brasileiro especificamente, a gente gosta muito de consumo de vídeo, né? Então, essas empresas querem que a gente passe mais tempo acessando esses canais, certo? Então, o que é que eles fazem? Eles privilegiam conteúdo que nos faz passar mais tempo dentro desses ambientes, né? Então, se eles identificam que conteúdos que causam indignação, conteúdos sobre saúde, conteúdos radicais, que radicalizam muito, né? Se eles identificam que é ali que as pessoas vão passar cada vez mais tempo ali dentro, eles vão criando os meios, os filtros, para que as pessoas recebam cada vez mais esse tipo de conteúdo. Então, o YouTube, o Facebook, a gente identifica que quanto mais a gente interage com um tipo de conteúdo, mais aquele tipo de conteúdo vai aparecer para mim. E se você vai passando muito tempo ali dentro, mais radical ele se torna. Então, eu estou pesquisando sobre o formato da Terra, enfim, astronomia, estou dando uma pesquisada no YouTube sobre esse tipo de coisa. Daqui a pouco começa a aparecer vídeos que colocam em dúvida se a Terra é redonda. Daqui a pouco começa a aparecer vídeos conspiracionistas de que a Terra é plana, né? E quanto mais eu passo, mais eu gasto meu tempo ali, mais aquilo vai aparecer para mim. Então, um ciclo que se retroalimenta. E aí eu vou estar mais exposto a anúncio e vendo mais anúncio, mais o YouTube ganha dinheiro. E mais essas empresas ganham dinheiro. Então, eu não posso confirmar, nem confrontar a ideia de que o Google treinou blogueiros para ensiná-los como fazer as pessoas clicarem mais nas suas páginas. Mas essa afirmativa é da jornalista do Intercept. Eu li essa notícia e o Intercept recebeu informações de blogueiros que teriam participado desse curso, né? Sim. Eu não estou aqui para dizer se isso aconteceu ou não, mas com certeza existem técnicas de você aumentar o número de clique,
aumentar a quantidade de tempo que as pessoas ficam lá olhando seu canal, que aquele canal vai ser mais visto. As corporações sabem disso e elas têm todo o interesse de que os blogueiros, de que as pessoas que estão nesse contexto saibam como fazer, porque, enfim, é uma forma de todo mundo ganhar muito mais dinheiro, né? É assim que os blogs ganham dinheiro, porque eles ganham uma parcela dos anúncios de empresas que às vezes nem sabem que estão sendo associadas àquele conteúdo, né? Que é assim que os blogs ganham dinheiro, é assim que os canais de YouTube ganham dinheiro, é assim que o Google ganha dinheiro, né? Dividindo esse bolo aí dos anunciantes relacionados a esses conteúdos que circulam ali dentro. Então, sim, existe esse é um braço muito importante da monetização dos conteúdos falsos, né? Talvez não é um único, mas porque existe investimento direto também, existe investimento público, aliás, existe investimento direto das pessoas que pagam para aquele canal, né? Mas esse braço do ganhar dinheiro a partir da monetização de anúncios e tudo mais, esse é um lado muito importante da moeda, né? Uhum. Uma outra denúncia que ela faz, a jornalista do Intercept, é de que a monetização, que é através do AdSense, né, que é o Google, né, os próprios técnicos, dependendo da página, eles não autorizam. Por exemplo, se você foi isso que eu entendi no podcast. Se eu quero fazer um trabalho de educação, se eu tenho um blog de história e quero levar informações verídicas de história, e mesmo que aquele blog tenha uma boa audiência, não necessariamente, foi isso que eu entendi no podcast, não necessariamente o Google vai definir que aquilo ali merece ser monetizado. Ela fez uma acusação muito grave, é como se as empresas estivessem conspirando contra os países, no caso, contra as democracias. Ou seja, o lucro acima da vida, acima de princípios de ética, acima de qualquer coisa. Foi isso que eu entendi. Eu não li a matéria, eu apenas escutei o podcast hoje e eu fiquei muito preocupado, tanto com esse podcast, como com o documentário da Netflix, que esse sim eu tive a oportunidade de assistir, como eu assisti também aquele filme daquele norte-americano, que é ele é até um fugitivo de lá dos Estados Unidos, que fez umas denúncias, Snowden, exatamente, Snowden, né? De que o Brasil sofreu ataques cibernéticos, foi rastreado e que a partir daí a nossa democracia se desmantelou de tal forma que chegamos ao estágio em que chegamos agora. E que não é um fenômeno apenas do Brasil. Agora, professora, como é que a gente faz para ganhar credibilidade e ganhar volume nas redes sem mentir, sem enganar, sem levar as pessoas ao risco, sem manipular as pessoas? Eu estou perguntando agora para o Departamento de Comunicação da Universidade Federal. Como é que vocês rastreiam e conseguem detectar isso? Acho que antes eu vou aproveitar o final da tua outra pergunta, que a gente acabou não comentando, que tem a ver com isso, né? Essas empresas, tanto o Google como o Facebook, como o Twitter, enfim, elas primeiro precisam ter mais clareza do que é relevante para elas. Isso não é uma coisa fácil de descobrir, assim. Isso não é uma coisa que está aberta, que está disponível para quem vai produzir conteúdo. E aí abre margem para esse tipo de discurso de que pode haver uma conspiração, pode ser mesmo que haja, né? Mas por que permite-se que a gente ache que existe essa conspiração? Porque o jogo não está sendo aberto com todo mundo, né? Então a gente tem alguns se beneficiando dessa máquina, dessas técnicas para propagar conteúdos falsos, e a gente tem outros que estão tentando lidar com a informação de qualidade, enfim, e que acabam não tendo relevância dentro das redes por não abusar, por não recorrer a práticas como, por exemplo, usar um título muito capcioso
para fazer você achar que é uma coisa, mas não é, usar aquela caixa alta. Essas práticas que acabam atraindo os olhares da audiência, mas por um subterfúgio, né? É por um engodo mesmo, enganando mesmo aquela audiência para ter o clique dela e aquele clique reverter numa monetização para o site. Então, primeiro, a gente precisa ter empresas, essas empresas que lidam com a nossa formação e que filtram a informação para a gente precisa ter essas empresas operando com mais transparência, né? Elas precisam prestar mais conta de como é que elas privilegiam o conteúdo em detrimento do outro, né? Isso precisa estar aberto. Essa é uma discussão que, inclusive, no PL das fake news, que acabou sendo aprovado no Senado, a gente estava discutindo muito esse papel das plataformas e tudo mais, de como é que a gente pode responsabilizar as plataformas. E acabou que as plataformas hoje têm muito poder de controlar essa informação, mas a gente não sabe como elas vão estar manipulando essa informação também. Então, acho que a primeira coisa a gente precisa cobrar dessas plataformas mais transparência sobre esses critérios, né? E aí a sua pergunta tem a ver, a sua segunda pergunta, como é que a gente sai dessa, né? Como é que a gente ganha relevância vendendo, oferecendo coisas com qualidade, com verdade, né? Com base científica. Acho que tem a ver também com a pergunta que acho que foi o professor Raul que fez, qual o papel do jornalista no combate às fake news, né? Acho que a gente tem que aprender um pouco mais sobre esses algoritmos, né? Quais as formas que a gente pode se beneficiar deles, então, às vezes, o melhor horário, a melhor forma de escrever, de usar as palavras-chave que vão estar sendo mais procuradas para beneficiar aquele conteúdo, mas também de se articular com outros que estão ocupados de também trabalhar com conteúdo de qualidade, conteúdo verdadeiro, né? Então, acho que uma forma de obter relevância é atuando em redes, tentando estabelecer conexões com outros e tentando ampliar as suas redes interagindo com outros canais e, de algum modo, tendo um bom relacionamento com outros canais que também vão passar adiante o seu conteúdo, né? Então, acho que quem é pequeno, quem não é uma grande corporação, quem quer ter o seu conteúdo mais visto, tem que se juntar com outros que também são pequenos, também são independentes, enfim. Então, acho que essa seria uma sugestão. Não tem muito uma regra ou uma fórmula da gente ter mais alcance nas redes, mas acho que uma maneira da gente conseguir se tornar maior, se tornar mais visto, é se juntando com outros movimentos, enfim, não tratando o outro como concorrente, mas como um possível aliado, como um possível canal que vai amplificar seu conteúdo. Então, você criou um podcast, chama aquele outro que também tem um podcast para conversar um pouco no seu, e enfim, depois você vai no dele, e tentar se juntar ao máximo e formar essas redes de produção e de distribuição de conteúdos que têm uma meta em comum, que têm um objetivo em comum, né? Que estamos ali mais ou menos dialogando sobre as mesmas coisas e querendo ser mais vistos, e um conta com o apoio do outro para isso. Então, acho que essa seria uma sugestão. Legal. Professora, se estudantes da escola pública, ativistas de ONGs, de movimentos sociais, se eles buscassem o apoio dessa equipe da Universidade Federal para esse tipo de orientação, tipo uma live, assim, tipo um Google Meet, digo, olha, como é que a gente promove o bem pelas redes sociais, pela internet e tal, como é que a gente amplifica ao máximo notícias boas que podem levar a um bem-estar social, a promover as pessoas, ao desenvolvimento humano. Seria possível isso? Porque, veja bem, por que eu estou lhe perguntando isso? Me perdoe a interferência. Porque o objetivo desse convite para a senhora é justamente por isso, para que cada vez mais as instituições, os cientistas, as universidades estejam próximas da sociedade. Eu não estou dizendo que vocês estão longe,
parece que a sociedade está muito, né, ocupada com outras coisas e a gente precisa, sabe? Eu acho que a senhora entendeu a minha intenção, a minha pergunta. Acho que tanto estamos que estamos acompanhando agora o reflexo do que significa a ciência ter estado tanto tempo distante da sociedade, quando as pessoas não acreditam nem na ciência, não sabem, não entendem como se faz ciência, querem uma resposta urgente, querem uma vacina ontem, né? Mas por quê? Porque não entendem como se faz a ciência. E por que não entendem? Porque a ciência está distante da sociedade, né? Isso quer dizer que a ciência não tem conseguido se comunicar bem com a sociedade, né? O jornalismo tem uma parte nisso, né, na divulgação científica, mas os pesquisadores também, né? E aí a comunicação pública, de novo, voltando agora para a comunicação universitária também, ela tem esse grande papel de aproximar, né? A extensão universitária tem esse papel de aproximar, de cumprir o que é um dos pilares das universidades, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Então, essas três coisas, elas não podem ser pensadas isoladamente. O professor universitário, ele não pode ser só pesquisador, não pode ser só professor e também não pode ser só extensão. As três coisas precisam coexistir, né? E uma ajudar a outra no processo de formação e de levar... prestar serviço, prestar informação para a sociedade também. Então, eu mesmo me coloco à disposição para esse debate com escolas públicas e os conteúdos, agora falando por nós, falando do que a gente desenvolve lá na universidade, os conteúdos da Rádio Paulo Freire são acessíveis pela internet e os conteúdos das emissoras universitárias estão acessíveis. Dos projetos de extensão do pessoal do Departamento de Comunicação, a maior parte deles também está acessível para que eles possam ser acessados, podcasts. A gente desenvolveu agora, nesse período de pandemia, uma série de podcasts para desmentir fake news e discutir essas estratégias de desinformação. Acabou há pouco tempo, teve 20 podcasts, que o nome é Coronavírus em Xeque. E aí ele está disponível nas plataformas, está disponível lá no site da gente também. E a gente está com iniciativa ainda em andamento de áudios para o WhatsApp. Então, são áudios informativos, aí não eu diretamente. Uma brincadeira. Vocês não podem usar robôs para o bem, não. Robô para o bem a gente pode usar sim. Mas... eu gostei. Assim, a tecnologia em si, ela não vai ser ruim ou boa, né? Mas o robô, que tem muitos robôs, inclusive, que são de agências de checagem de fatos. Então, tem um robô ótimo chamado Fátima, que é da agência Aos Fatos. E essa robô, ela responde pelo WhatsApp, enfim. Qual é a diferença? Esse robô, todo mundo sabe que é um robô, né? O robô do mal, digamos assim, ele está disfarçado de outra coisa. Ele está sendo usado para parecer que é uma pessoa espontaneamente, né? Mas tem muito como a gente usar a inteligência artificial para poder ajudar nesse trabalho de contra-informação, né? De levar a informação correta e de combater as fake news. Então, tem muitas iniciativas de checagem de fatos interessantíssimas que têm usado esses recursos, né? Qual o desafio? Fazer com que esses desmentidos cheguem a mais gente, né? Com que aquilo simplifique. E que falem uma linguagem que o público entenda. Então, a gente está com esse trabalho agora, que o nome é Manda no Zap, que é essa iniciativa da Rádio Paulo Freire. Eu estou falando a gente, mas eu não estou diretamente, coordenando diretamente, mas que é a produção de áudios bem curtos, assim, de 1 minuto, com orientações sobre a Covid numa linguagem informal, numa linguagem sem informações científicas, são informações baseadas na ciência, mas trazidas com o diálogo, com música, de um jeito que todo mundo vai entender e que vai querer repassar, né? Então, acho que tem um desafio, a pandemia mostrou esse desafio claramente para a gente, né? De como a gente está com essa dificuldade de se comunicar com as pessoas reais, pessoas que estão na comunidade, nos diferentes espaços da sociedade, né? Professora, olha, nós estamos já a 5 minutos do final.
e entraram aí várias pessoas legais, professores, cientistas, gente da Academia Pernambucana de Ciências, como o doutor Alexandre Gomes, que é do SIM, né, da Federal, né? Então o professor Raul, mas, enfim, muita gente acaba de entrar, um grande professor, José Lucas Raimundo. Então, primeiro vamos divulgar que vocês têm um trabalho muito importante lá, através de podcasts, que eu tive o privilégio de ouvir vários, eu recomendo. Vou voltar lá e vou compartilhar muitas vezes. Então, quero agradecer imensamente a professora Cecília por essa presença aqui, essa gratuidade, essa generosidade. Quero dizer também que, apesar dessas críticas que a gente faz a esse mundo virtual, a esse ecossistema, nós estamos dentro dele e parece-me que dificilmente sairemos. A gente tem que aprender a conviver com isso. Nós estamos na Matrix. Essa é a impressão que eu tenho. Nós estamos na Matrix e temos que, de alguma forma, como Neo, aquele personagem, a gente tem que resistir a toda coisa ruim, negativa que é produzida aí dentro, né, e procurar essa libertação ou a construção de uma sociedade melhor, já que a tecnologia não tem valores. A gente é que emprega valores a essas ferramentas. Professora, eu gostaria de lhe deixar à vontade, nesses 4 minutos finais, para suas considerações, agradecimentos, orientações, e se quiser tocar em algum tema que a gente não tocou, fique à vontade. Eu acho que eu vou terminar justamente desenvolvendo um pouco essa sua provocação, né? A gente encontrou um novo ambiente de socialização, que é esse ambiente digital, né? Que enfim, não há volta atrás. A gente vai cada vez mais estar incorporando ele no nosso dia a dia. Agora, o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa levar em consideração para lidar com ele? A gente precisa entender como ele funciona melhor. Então, eu acredito muito na alfabetização midiática como um processo de, digamos, empoderamento para o uso desses recursos digitais e para a gente não cair em armadilhas, né? Nesse título muito sedutor, aquele título caixa alta, com aqueles adjetivos muito fortes, a gente não cair nessa, né? Mas como é que a gente pode não cair nessa? Aprendendo, tendo realmente esse trabalho de alfabetização dentro das escolas públicas, desde muito cedo discutindo como identificar, como checar se uma informação é verdadeira, se não é, né? Então, acredito muito que a gente é que precisa cada vez mais aprender a usar esses meios, não recusá-los, mas entender mais como eles funcionam para que a gente possa se situar melhor como cidadãos dentro desse ambiente, né? E poder exercer a nossa cidadania dentro desse ambiente, cobrando das plataformas o papel delas, de ser mais transparente, cobrando dos governos um esforço público de combater essa desinformação também, de tornar o debate mais saudável e enfim, que a gente possa ter um ambiente democrático de fato, né? Onde todos têm acesso às informações e podem confiar nas informações que recebem, porque se a gente não tem isso, se a gente tem esse processo de dúvida, a gente ameaça a própria democracia, a gente ameaça o próprio debate público, a nossa condição de decidir publicamente por alguma coisa, né? Então, isso começa por nós, mas por nós nos empoderando desse papel de cobrar desses outros também, que precisam participar desse debate, né? As empresas, o legislativo, o executivo, o jornalismo. Ainda dá tempo, temos 2 minutinhos. A senhora acha que o consumidor tem muito poder diante desse quadro? Por exemplo, se uma empresa associa a sua imagem a uma notícia falsa, a gente não compra daquela empresa. A senhora acha que isso é possível? A gente está vendo um movimento interessante em torno disso. Chegou até uma iniciativa aqui no Brasil chamada Sleeping Giants, que é um perfil no Twitter, que ele está fazendo exatamente isso. Ele marca as empresas que aparecem associadas a sites que publicam notícias falsas comprovadamente, né? Não é que ele acha que publica notícia falsa, mas é que alguma agência ou várias agências já confirmaram que aquele é um site que faz isso. Então, o Sleeping Giants marca a empresa e diz assim, empresa tal, você quer mesmo estar associado a isso?
e a empresa as empresas têm respondido desativando seus anúncios para aquela página, colocando a página como uma lista em que o anúncio não deve aparecer. Então, isso mostra que essa é uma via de atuação, mas não é a única, né? É uma via de fazer pressão, mas, veja, na hora que se fecha estou terminando. Na hora que se fecha essa porta, eles encontram outra, né? Então, não pode ser a única maneira de atuação, tá? Mas é importante. Obrigado, professora.